Pessoal, vamos lá então para o nosso vídeo aqui sobre a origem do ser humano, né? Então, já que a gente vai contar aqui no nosso curso de história sobre os seres humanos, a gente precisa entender de onde que esses seres humanos surgiram, ou pelo menos quais são as formas de pensar, né, em torno desse assunto. Quais são as explicações possíveis? Quais são as explicações superadas? Aquelas que existem, mas são duvidosas, né? Lembra que muitas vezes a história ela trabalha como uma espécie de quebra-cabeça, né? E que muitas peças faltam e, portanto, a gente enxerga de uma maneira que pode se transformar conforme essas novas peças são encontradas, se elas forem encontradas, né? Porque a gente sabe muitas vezes que o próprio tempo desfez essas peças, né? E a gente vai ficar sem saber exatamente. Mas enfim, dentro do que a gente tem de informação até aqui, basicamente costuma-se pensar de duas formas a origem do ser humano. Uma através de mitos e outra através da ciência, sendo que a ciência a gente subdivide em darwinismo e neodarwinismo, não é? Então é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. A origem do ser humano do ponto de vista das centenas de milhares de mitos que existem, não é? O darwinismo, a gente vai ver que é uma teoria do século XIX superada, e o neodarwinismo, que é o atual. Mas vamos lá, vamos para cada uma delas então. Então, gente, quando a gente fala de mitos, né? Mitologia e tal, primeira coisa que precisa ficar claro assim na cabeça de quem está estudando é os mitos, eles usam linguagens simbólicas, né? As pessoas elas não devem levar ao pé da letra o que está descrito no mito, né? Então, como assim, professor? Então, por exemplo, existem povos que diziam que Deus fez um ovo e daquele ovo nasceu o primeiro ser humano. Não é para levar ao pé da letra que o ser humano veio de um ovo. É uma linguagem simbólica. Qual que é o símbolo do ovo, né? O símbolo do ovo quer dizer vida, quer dizer o germe, quer dizer a semente, né? Então quer dizer isso tudo é metáfora, isso tudo é simbólico. Então isso é a primeira coisa que precisa ficar clara quando a gente vai estudar qualquer mito, né? A segunda coisa que é bacana a gente saber é que esses mitos, eles misturam, então, linguagem natural com linguagem sobrenatural. Então, por exemplo, né, em relação àquilo que eu estava comentando, o ovo é natural? É natural. O ser humano é natural? É natural. Mas o ser humano nascer de um ovo é natural ou é sobrenatural? É sobrenatural. Portanto, o mito ou os mitos, né, eles mesclam essa questão, eles misturam essa questão natural com sobrenatural, tá bom? É a maneira com que os povos antigos, os povos da pré-história, sem a ciência, sem livros, sem conhecimento, é a maneira com que eles inventaram, eles pensaram, eles imaginaram. Alguns registraram e outros não registraram, né? Eles contavam, passavam de pai para filho e tal. Se a gente sabe que milhares de povos existiram naquela época, a gente sabe que milhares de mitos existiram e alguns sobreviveram, alguns foram por terem sido registrados, né, escritos, sobreviveram ao tempo e a gente tem acesso hoje a algumas dessas histórias, né? Aí eu separei essas imagens aqui, né? Só como alguns exemplos, né? Então, em mitos da Polinésia, Polinésia são as várias ilhas que existem no Pacífico, né? Existia lá o ser um é Deus, né? Ele se sentindo só, ele esculpe numa árvore o corpo de um homem, esculpe numa outra árvore o corpo de uma mulher, dá um sopro de fogo e dali surge os primeiros seres humanos, né? Isso segundo a origem da Polinésia.
Se você sai da Polinésia e vai para a Amazônia, por exemplo, né, o mito tupi diz que o ser humano nasceu da Vitória Régia. Se você sai da Amazônia e vai para a Ásia, né, para a Ásia Meridional, na Índia, a gente vê lá nos mitos deles que existia um pântano escuro, sombrio. No meio daquele pântano existia uma flor maravilhosa chamada flor de lótus. Essa aqui é um exemplo, né, de uma flor de lótus. E dali da flor de lótus nasceu a humanidade, os primeiros humanos. Se você pega na Grécia, a humanidade veio, numa das histórias conta que o ser humano saiu da coxa de Zeus. Uma outra história conta que os ossos da terra, ou seja, metaforicamente as pedras, eram jogadas para trás e daí saíram o primeiro homem e a primeira mulher, que foram Deucalião e Pirra, segundo o mito grego. Se você pega entre os hebreus, num livro chamado Torá, que os cristãos conhecem mais como o Antigo Testamento, na Torá está descrito que Deus pegou um punhado de barro, moldou o corpo de um homem, deu um sopro de vida, dali saiu Adão. Dias depois ele retira da costela de Adão e da costela faz uma mulher chamada Eva. Então, primeiro homem, primeira mulher, segundo os hebreus. Se a gente vai lá para a Europa, entre os nórdicos, por exemplo, existe lá o mito de que uma vaca lambia o gelo e daí do gelo nasceram os primeiros seres humanos. Enfim, existem centenas de outros exemplos, né? Esses daqui a gente encaixou para vocês visualizarem, terem uma ideia, uma noção desse primeiro aspecto de entender o surgimento do ser humano, que é esse aspecto mitológico. Tudo bem? Tá, vamos pro próximo, que é o científico. Mas vamos contar uma história aqui de uma forma breve. Esses mitos, então, eles são pensados lá na pré-história, na Idade Antiga, alguns são registrados, outros não, como eu disse. Conforme vai passando o tempo, alguns desses mitos vão se tornando mais populares e outros menos. E passa toda a Idade Antiga, passa toda a Idade Média, passa toda a Idade Moderna. E aquele que, digamos assim, se torna mais popular no século XIX, numa Europa cristã, é o do Adão e Eva. E é aí que começa um embate, né, entre essa visão religiosa da igreja cristã e, por outro lado, uma visão que foi pensada por um cientista do século XIX chamado Charles Darwin. Aí então, o Charles Darwin. Esse é o cientista lá do século XIX. Século XIX, gente, lembra? 1800 e pouco, tá? Ele cria uma teoria que a gente chama isso de teoria darwinista. Gente, antes de eu explicar, essa teoria ela é superada. Ela é uma teoria do século XIX, né? O ser humano não veio do macaco, tá bom? Na época do Darwin, não existia o conhecimento científico em torno de DNA, em torno de cromossomos, em torno de genética. Isso tudo são descobertas posteriores ao Darwin, né? Então o Darwin ele cria ali uma teoria que vai por água abaixo a partir do momento em que essas descobertas acontecem ao longo do século XX. Mas calma lá, daqui a pouco a gente fala do neodarwinismo. Vamos falar da teoria aqui que já foi superada do século XIX, teoria darwinista. O Darwin ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, né? Falando sobre a evolução das espécies segundo a pesquisa dele. Então, olha, essa cena ela é clássica, mas ela não é verdadeira, tá bom? Então, leva a crer que as primeiras espécies de macacos foram evoluindo, né? O termo evolução, para outras espécies, como o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal e o Homo sapiens, que somos nós, né, os seres humanos. Eis a teoria do Darwin lá do século XIX, hoje superada,
não viemos do macaco. Pois bem, mas essa teoria que dá margem para puxar um fio desse novelo, né, dessa bola de ideias, a gente puxa um fio disso e passa a tentar interpretar hoje, no século XXI, de uma outra maneira que a gente chama de neodarwinista. Agora, veja bem, talvez daqui 100, 200, 50, 500 anos, a ciência passe por muitos avanços, descubra muitas coisas e façam com que essa teoria neodarwinista também seja superada, tá bom? Por enquanto é esse modelo mais ou menos que a gente tem. Vamos lá tentar entender esse modelo? Neodarwinismo agora, hein? Neo quer dizer novo, né? Então é o novo para além do Darwin, porque o Darwin dizia que veio do macaco e não é verdade, né? Então vamos lá. Hoje, século XXI, acredita-se que existia um ancestral comum. Ao longo da passagem de milhares e milhares de anos, aqui é o tempo passando, né? Uma espécie de linha do tempo, né? Milhares de anos passando, mutações iam acontecendo. Lembra? Mutação quer dizer mudança, né? Então, mutações iam acontecendo. E dessas mutações surgiram milhares de espécies. Não cabem milhares de espécies aqui no nosso esquema, né? Nesse esquemão aqui não cabem as milhares de espécies. Mas duas interessam para a gente. Primeiro, a dos símios. Segundo, a dos hominídeos. Vamos de símios primeiro. Os símios também foram evoluindo, passando por mutações, gerando várias espécies daquilo que a gente chama de macaco. Então, sei lá, eu poderia ter colocado aqui orangotango, chimpanzé, gorila, enfim. Os símios geraram os macacos. Tá, entendido isso, vamos para os hominídeos agora. Os hominídeos também passaram por uma série de processos de mutações e geraram várias espécies que a gente chama de espécie Homo. Homo com H quer dizer humanoide, tá bom? Então, por exemplo, o Homo Neandertal, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, né? Dentre essas, o Australopithecus, Pithecanthropus, tantas espécies possíveis. Aqui eu coloquei só um esquema para vocês entenderem. Mas dentre essas espécies Homo, eis aqui o Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens. Então, Homo humanoide. Sapien vem de sapiência, sabedoria, saber. Então, Homo sapiens sapiens é o homem que sabe, né? Pronto. Eis aqui o ser humano, que veio do hominídeo, que veio de um ancestral comum. Veja bem, o ser humano não veio do macaco, como dizia Darwin. Então quer dizer que essa teoria, ela dá um salto para além daquela pensada pelo Darwin. Tudo bem? Então isso daí que eu fiz para vocês, com a minha letra, né? É só um esquemão para vocês entenderem mais ou menos a lógica do neodarwinismo. É claro que é muito mais complexo que isso, né? Mas aí foi só para a gente simplificar, para a gente entender o processo. Ó, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, que ela é muito melhor. Olha aí, inclusive com imagens de crânios, né? Então, vamos fazer o caminho inverso agora. Tá, o Homo sapiens, vamos para trás, né? Vamos para o passado. Vendo que ele vem do Homo ergaster. O Homo ergaster gerou o Neandertal e o Homo sapiens. O ergaster vem de outras espécies, que são variações. Esses pontilhados aqui são uma espécie de peças que faltam na história, né? Enfim, ele para aqui, ele poderia ir para trás, mais para o passado, Mas enfim, mostrando as várias espécies de crânio, por exemplo, né? As mutações, olha as mudanças, né? Olha a dentição desse e olha a dentição desse. Ou o tamanho do crânio. E mesmo dentro do crânio, o tamanho do cérebro. Então, alguns com a dentição mais grosseira e com o crânio menor, outros com a dentição mais delicada, mas com o crânio maior.
provavelmente com uma massa encefálica que tem uma capacidade maior de reflexão, de pensamento, de abstração. Tudo bem, gente? Então, é mais ou menos isso. Valeu!